Bep-Gororote. Bep-Gororote é o indivíduo representado por esse índio fantasiado com essa roupa de palha. Lá em cima vocês veem ele inteiro. Segundo a lenda do Xicrim, Bep-Gororote veio na sua canoa celeste. Sua canoa celeste é como os índios chamaram a nave do Bep-Gororote, que pousou em uma certa região próximo de um morro, e esse cidadão, que chamou-se Bep-Gororote, recebeu o nome dos índios de Bep-Gororote, ele passava os seus dias ali, e volta e meia saía com a sua canoa celeste e voltava. Essa é a tradição dos índios, os índios a contam dessa maneira. E a certa distância, os índios viam que Bep-Gororote parecia estar pelado, porque ele tinha uma roupa muito colada no corpo, um uniforme. Então, volta e meia, os índios resolviam tomar providências, porque diziam que Bep-Gororote estava ofendendo as índias. Então, iam os índios lá para ter um quebra-pau com Bep-Gororote e voltavam todos quebrados. O Bep-Gororote tinha uma superioridade física muito grande e batia nos índios. E o pior e o mais temido instrumento que o Bep-Gororote tinha era essa clava que dava choque. Era chamada de cope. Essa é a história do Bep-Gororote. Volta e meia os índios iam lá e tomavam cacete do Bep-Gororote. Até que um dia, se você não pode ir com eles, junta-se a eles, né? Os índios resolveram fazer amizade com o Bep-Gororote e chamaram o Bep-Gororote para a sua tribo. E nessa tribo, Bep-Gororote conviveu com os índios durante anos, inclusive casando com uma índia. Tudo isso aí é a história dos índios que eu estou narrando a vocês. Veja se eles poderiam criar isso do nada. Esse ser espacial, Bep-Gororote, casou-se com uma das índias, teve filhos, e um dia resolveu ir embora e levou a mulher e os filhos. E até hoje, os índios Xicrim esperam que ele volte. Como eles receberam esse ensinamento de Bep-Gororote, que eles não são daqui, eles se fantasiam anualmente, durante uma certa época, para prestar uma homenagem e para aguardar a vinda do Bep-Gororote. As crianças, desde cedo, já são fantasiadas, e os índios também. Tudo isso é decidido em conjunto por eles, que querem manter preservada e viva essa rica história do seu folclore. Jamais mudaram a versão da história, que por sinal foi descoberta por um indigenista brasileiro, o senhor Peret, que já não está mais entre nós. Eles cultivam de tal maneira a história do Bep-Gororote, que até mesmo reproduzem para os seus cerimoniais, em que fazem as suas honras à mítica entidade, eles cultuam a cope, aquela clava, aquela vara que Bep-Gororote usava e que dava choque. E isso é o que eles têm de mais profundo em toda essa história, que está na sua tradição, no seu folclore. Eles dizem que o retorno desses seres, comandados por Bep-Gororote, em sua canoa voadora espacial, está perto. E que o céu é o lugar do povo que vive acima, enquanto a terra é o céu do povo que mora embaixo. Como pode uma informação tão rica e uma história tão complexa partir de índios primitivos do meio da Amazônia, que quando contaram essa história para o primeiro branco, até então não tinham tido contato com nenhum outro? Quando o indigenista Peret lá chegou, descobriu essa história e foi um dos primeiros, se não o primeiro homem branco a ter contato com esses índios. E se admirou de ver que história rica era essa que esses homens e essas mulheres do Alto Xingu contavam. Se nós andarmos pelo mundo procurando etnias na África, na Austrália, na Ásia, muitas delas muito isoladas, inclusive na América Central, nós vamos escutar histórias idênticas de seres que vieram do espaço e que conviveram com os índios que ali moravam. Na África, para vocês terem uma ideia,
existe uma etnia, os Dogons, que já conheceram as estrelas Sírius A e B décadas antes delas serem descobertas. E essa coisa se repete com etnias em várias partes do mundo. E não é diferente na Amazônia, onde, como nós vimos, há uma grande quantidade de ocorrências ufológicas, de enorme riqueza, e que apenas durante uma época demonstrou uma certa utilidade para conosco, que foi aquele período dos anos 75, 76, 77. Quando a Operação Prato foi encerrada, em dezembro de 77, foram registrados apenas mais alguns casos de chupa-chupa e depois o fenômeno parou. Hoje, as luzes ainda se manifestam, muitas vezes com aquelas mesmas formas, porém, não mais atacam as pessoas. Bem, perguntei a várias pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, ao comandante Holanda, a Velaide Cecim, aos jornalistas do Pará que fizeram a cobertura do fenômeno em tempo real, qual era a ideia que eles tinham? Por que eles acham que aqueles seres estavam atacando seres humanos? Aquelas naves estavam atacando as nossas pessoas. A Velaide acha que eles estavam coletando sangue humano para produzir algum tipo de vacina, para caso eles resolvessem vir com mais frequência no futuro. Uma vacina que os tornasse imune a doenças terrestres. Já o Holanda acreditava que ali naquela região havia alguma energia de algum tipo, que essas naves estavam atrás, esses seres estavam atrás. E como os humanos atrapalhavam, eles resolveram atacar os humanos. Enquanto uma parte dos UFOs estavam atacando os humanos, outra parte estaria atrás dessas outras formas de energia. Essas são, enfim, teorias que tentam explicar, mas nenhuma, evidentemente, é absolutamente certa. Nós, infelizmente, até hoje, não sabemos por que razão, durante aqueles anos, em especial no segundo semestre de 1977, os UFOs atacavam lá. Mas nós sabemos hoje, de maneira comprovada, inequívoca, indiscutível, que a Força Aérea Brasileira fez a sua pesquisa, coletou grande parte de informações, grande monta de informações e documentou o fenômeno das mais variadas formas. O que é equivalente a dizer, de maneira oficial, o governo brasileiro tem a confirmação das visitações extraterrestres que ocorreram na Amazônia naquela época. Tá certo? Bem, amigos, isso é o que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria de dizer a vocês que agradeço mais uma vez a presença de todos. Agradeço o pessoal do Campus Party pelo convite. É o terceiro consecutivo. Eu fiquei bastante surpreso da primeira vez que fui chamado, porque esse é um ambiente acadêmico e a ciência, o meio acadêmico ainda não reconhece os UFOs. Pelo contrário, exercitam ceticismo e uma arrogância muito grande diante de um fenômeno que está aí e que pode nos abrir portas muito fortes para uma nova era, para uma nova realidade. Mas o Campus Party se mostrou flexível, sensível a essa nova forma de conhecimento e chamou os ufólogos para fazer palestras aqui há 2 anos. E viemos então, o Petit e eu, Marco Antônio Petit, coeditor da revista UFO, e eu, fazer a nossa primeira palestra. E no ano passado eu fui novamente convidado e esse ano estou aqui mais uma vez. E quero dizer que se for convidado no ano que vem, trarei sempre, como gosto de oferecer, informações atuais e importantes sobre esse fenômeno, que é, hoje, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios para a humanidade. Porque a partir do momento que nós descobrimos que nós não estamos sozinhos no universo, que existem inúmeras civilizações, e que inclusive elas estão aqui agora nos visitando, tudo vai mudar. Nada vai ficar como era antes. Essa revelação vai abrir portas absolutamente inéditas, incríveis e reveladoras, transformadoras para toda a humanidade terrestre. Tá certo? Gente, então, muitíssimo obrigado. Valeu.
Se alguém quiser fazer pergunta, vem até aqui, eu respondo aqui, porque eu acho que nós temos um problema com o tempo aqui, né? Se puder responder as perguntas. Claro. Ô, Geva, pergunta